Infelizmente, essa proposta de emenda à Constituição, que é a tão polêmica reforma da Previdência, traz inúmeros prejuízos tanto aos servidores, que estão sob o regime próprio de previdência, como aqui no município de Cafelândia, mas também aos trabalhadores seletistas. O que significa isso? Na semana passada, foi enviada ao Congresso uma reforma da Previdência. Essa proposta de emenda à Constituição foi protocolada lá e traz diversos prejuízos em seu texto para os trabalhadores. Neste sentido, quais são as principais mudanças? A primeira delas, que se pode dizer, é a limite de idade para aposentadoria. Hoje no Brasil nós não temos um limite efetivo de idade para poder se aposentar, tanto que nós tínhamos há algum tempo atrás aquelas questões que envolviam a desaposentação. A idade limite para você poder se aposentar com a entrada em vigor dessa proposta, lembrando que ainda não está em vigor, será de 65 anos. Outras questões também são relativas à obrigatoriedade dos segurados especiais, que são aquelas pessoas que trabalham em regime de economia familiar, a começarem a contribuir para o sistema. Hoje nós não temos obrigatoriedade dessas pessoas em estarem contribuindo para poder se aposentar. Hoje, os homens com 60 anos e as mulheres com 55 que laborem no campo por 15 anos ou mais, podem estar se aposentando mesmo sem precisar, mesmo sem nesse período ter contribuído. E isso já foi aprovado? Ainda não? Graças a Deus ainda não. Mas essa reforma visa essa mudança de forma tão dura aos trabalhadores e precisamos ficar vigilantes em relação a isso. Não podemos deixar passar. Quais são os órgãos que estão monitorando para que isso não seja aprovado? Há várias centrais sindicais que estão à frente. O papel do sindicato nesse momento é importantíssimo para que isso não ocorra. É claro que, infelizmente, na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto já foi determinado como constitucional, ou seja, ele estaria pronto para votação. Então nós precisamos ficar vigilantes para que com essas regras, precisamos entender, vamos ter prejuízo efetivo na hora da nossa aposentadoria. Isso tem que cuidar então que não aprove. Exatamente, porque veja só, nós temos outras regras também no bojo desse texto que vão ser prejudiciais. Vou dar um exemplo. Nós temos um precedente aqui de que o INSS vai poder pagar benefícios com valor inferior a um salário mínimo. Isso até pouco tempo atrás era impensável. Por quê? No caso de uma pensão por morte, o cônjuge sobrevivente vai receber, ou os seus dependentes, através de um sistema de cotas. Isso significa que o viúvo deixado com apenas mais um filho, essa pessoa receberá apenas 70% do que aquela pessoa que faleceu receberia se estivesse aposentado. E isso é prejudicial. E com menos que um salário mínimo não consegue sobreviver hoje? Com ele já é quase impossível, né? Veja bem, a gente tem a inflação aí comendo o poder de compra do consumidor e se você pensar que você pode receber menos que um salário mínimo para poder se manter, é algo impensado. Doutora Carolina, para os servidores públicos, haverá alteração também ou não? Infelizmente sim, veja bem, essa reforma propõe mudanças tanto para quem é seletista quanto para quem é servidor público. Hoje nós temos uma diferença bem gritante em relação às regras de quem está no regime próprio e de quem está no regime geral. Porém, com a aprovação dessa proposta, os dois regimes passarão a ter regras praticamente iguais e, caso o servidor, a depender da data em que ele ingressou no concurso, ele vai ser forçado a ingressar nessas regras de forma integral. Então, por isso eu falo, a vigilância é importantíssima.